Boa tarde, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho. Estamos iniciando o mês que já vai ser a metade do ano de 2020. Hoje, 1º de junho. E essa é a nossa 36ª live da Retransformação Digital. Vou colocar aqui o assunto. Nosso convidado já vai estar chegando daqui a pouquinho. Ele já está por aí. Vamos falar de segurança da informação. E acho que a gente deu um pouco de sorte, né? Porque depois desse final de semana, eu acho que... E de tudo que está acontecendo com a corrida digital que o mundo tá tendo, desenfreada, eu acho que a segurança da informação nunca teve tão em voga. Deixa eu colocar aqui assim, para eu acompanhar aqui a live aqui, ver as perguntas dos participantes. O Luciano já está aí, Bruno Learte, o Isídio Ribeiro, acenando aqui para o pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Só lembrando que a Retransformação Digital, hoje é a 36ª live. A maioria das lives você pode ir lá conferir no canal da Hadash no YouTube, Hadash Marketing Criativo no YouTube. Também aqui no nosso Instagram da Hadash Marketing, aqui no Insta, temos alguns frames, as principais sacadas, recortes. Olha, muita dica valiosa. Tenho recebido muito feedback das dicas que a gente tem passado pro pessoal. A diversidade temática, o Adolfo Leiva da Universo Digital falou que está acompanhando todas. Outras pessoas têm falado isso. Olha, estou vendo aqui, agora mesmo recebi do Edson Júnior, que participou de uma live com a gente ainda na primeira semana. O Edson, diretor comercial da TV, do Grupo Cidade de Comunicação, dizendo que está acompanhando, que o trabalho, além de estar sendo bem feito, tem sido muito animador para o mercado. Só que hoje a gente vai trazer agora, deixa eu chamar ele logo, o Ismael Júnior da Wiser Tecnologia. E o Ismael vai chegar no momento propício, porque a segurança da informação, a segurança digital nunca teve, acho que, tanta relevância como agora. Boa tarde, grande Ismael, como é que você está, querido? Boa tarde, vocês me escutam bem? Eu estou te ouvindo bem, hoje está melhor do que aquele dia. Ah, ótimo, legal. Quando a gente fez aquela primeira, eu estava em casa, né? Eu estava com aquele meu problema, não era? Acho que era no fone. Assim, a princípio o pessoal me ouvia, mas você não me ouvia direito, alguma coisa desse tipo. Hoje eu acho que já está bem bacana, viu? Entrou o Marcelo Livo agora aqui também na nossa live. O pessoal está chegando, Ismael. Como é que você está, querido? Como é que está a saúde? Como é que está a família? Como é que está em casa? Como é que está essa quarentena? Está chegando no final, né? Pois é, graças a Deus todos aqui em casa, né? Tanto eu, minha família aqui, que fica somos 4 aqui em Fortaleza, e os demais espalhados aí pelo país são todos bem, né? Meus pais, então, também que fazem parte do grupo de risco, né? Também estão bem também, graças a Deus. E me conta uma coisa, nessa nova fase que começa da quarentena, né? Vamos dizer, o regresso do lockdown, começa a abrir alguns setores. No caso do setor da Wiser, ele se enquadra em qual etapa? Bom, assim, seguindo a escala, né, que o governador colocou, nós somos serviços, né? Então a gente fica aí, acho que é na última etapa, acho que é serviços junto com o colégio, né, com a área dos colégios. Mas assim, posso te dizer que nós não paramos, né? Nós estamos em home office desde o dia 19 de março, talvez um pouquinho antes, porque eu estou contando acho que 19 não, tipo, dia 20, como segunda-feira, mas acho que a gente entrou antes. 20 foi uma sexta-feira. Foi sexta? Era o feriado na quinta, e aí ele aproveitou o feriado de São José e decretou logo na sexta-feira, dia 20. Então foi antes. Então nós entramos antes desse 16, feriado. talvez, você já tomou as providências. É bem provável, foi antes. Eu estou olhando aqui no calendário também, foi antes. Então, e a gente está todo... Alguns colégios pararam dia 16, dia 17, Isso. dia 18 parou tudo. Exatamente, porque aí já acabou emendando.
Mas a gente está trabalhando home office desde essa época, então eu posso dizer que a gente está trabalhando até mais. Graças a Deus tem surgido, até conversei com você um pouquinho antes aqui, que eu falei, ó, tô chegando, que eu estava no Macau, né? Estava com um cliente aqui no Macau, e tem sido assim constantemente. A gente não tem parado, graças a Deus, para o nosso negócio, para aquilo que a gente tem ofertado de serviços do nosso portfólio, tem tido muita demanda. Não foi escasso, não. Darlene Araújo está aí, a Darlene é lá de Brasília, se eu não me engano. Está o Marcos Opa. Vinícius Viana, advogado, o Alexandre. Professor sempre dando um show de informação sobre segurança da informação. Alexandre é seu aluno aí, ó. Lá da Uniateneu. Da Uniateneu, né? Onde E você da dá aula Uniateneu. também. Isso. Bacana. Ismael, assim, eu acho que no seu caso, como a maioria das empresas tiveram que acelerar a corrida digital, a digitalização delas, dos processos, da entrega, da venda, do relacionamento, da conversa, dos canais de atendimento, tudo isso, eu acho que é o contrário. De alguma forma deve ter aquecido os negócios aí para vocês, né? Bastante, até porque assim, nós tivemos demandas das mais diversas, né? Então a gente teve empresas que precisavam sair do tradicional e ir para o home office, então nós auxiliamos muitas empresas nesse sentido, né? Para A manter a tirar ela de segurança dentro no da... ambiente de casa. Isso. Não só isso, né? Mas a gente ajudar nessa migração, porque as empresas não sabiam como fazer, né? Então nós ajudamos nesse processo. Então era dizer quais ferramentas usarem, né, como usarem, e ajudar também muitas vezes fisicamente. Então a gente acabou ajudando fisicamente lá não vou dizer no transporte, né, mas na hora de entender o ambiente e ajudar as empresas a fazerem essa migração. E aí, não muito diferente, iam também as orientações de como manter a mesma segurança, né, que você tinha na empresa, né. Eu uso até os colegas que estão aí, que são de segurança, já devem ter visto é um desenhozinho, uma charge que o pessoal botou, que é um castelo, né? Então, no castelo você tem um fosso, né, que você separa, né, o pessoal que está lá fora, para quem está dentro do castelo, você tem as muralhas, você tem as torres de observação, e aí eles vão fazendo analogia. Lá no fosso, né? Exatamente. E aí eles vão fazendo analogias, né, não tem ela aqui agora, vão fazendo analogias com itens de segurança da informação. Então, ali você estava blindado, né? Porque você tinha a muralha, você tinha as torres de observação, você tinha as pessoas observando. Então, você tinha vários itens, várias camadas de segurança para te proteger. Só que agora o que aconteceu? Lá dentro, vamos usar a analogia que pegamos antigamente, lá dentro agora pegou fogo, as pessoas estão do lado de fora, o pessoal está na floresta. Então, como eu vou me defender na floresta se eu não tenho mais aquela redoma me protegendo? Então, a gente teve que mudar o mindset, né? As empresas tiveram que mudar o mindset e arrumar formas agora de se proteger, né? Da mesma forma que tinha proteção quando estava no castelo. Tá certo que, sim, devido à urgência, acho que até comentei isso na outra live, houve algumas flexibilizações, né? Porque senão a coisa não acontecia, né? Se você não flexibilizasse, não acontecia, para que a virada acontecesse, mas não perdendo o viés de segurança da informação. E como eu sempre falo, a gente não é 100%, né? A gente vai mitigando, né? A gente tenta mitigar o máximo para chegar próximo do 100%. Mas é impossível, né? Por N motivos, viés financeiro, pessoas, né? Processos e ferramentas para que você chegue na totalidade. Outra, né? Todo dia a gente vê aí, às vezes a gente está conversando, né? Eu falo, Fernando, aconteceu tal coisa. Fernando, aconteceu outra. E cada dia é uma novidade. O mundo é muito grande, né? São 7 bilhões de pessoas, tem mais página de internet, conexão do que gente. É verdade. Aqui no Brasil mesmo, ó. No Brasil são 210 milhões e parece que tem 240 milhões de linhas móveis, de chips de linhas móveis ativos. Isso. Então daí você tira que é muito grande esse universo, e aí para você conseguir garantir a segurança
de ponta a ponta e 100%, como você diz, em todos os ambientes é quase que impossível. Mas, assim, eu acho que essa realidade só quando o homem se transformar, né? Vamos dizer assim, é o elo principal, né, dessa transformação digital, mas principalmente na segurança. A gente tem alguns colegas que estão aí, são da área de segurança, temos alguns advogados, né, acho que, se não me falha a memória, a advogada é uma colega, a Edmer, ela entrou, ela fala muito de LGPD, né, uma especialista na parte de LGPD, e a gente sempre coloca que, assim, o fator humano, ele está sempre em todos, ele está contido em todos os outros itens. Então, assim, nós somos uma engrenagem, vou dizer assim, uma única, mas grudada com várias outras, e que se a gente tiver uma falha aqui, a gente vai gerar falha para outras demais. Então, olhando o viés de segurança, se a gente não capacitar as pessoas, se a gente não conscientizar as pessoas, né, e mantiver um ciclo contínuo, né, desses processos, não tem como nós termos a segurança, porque é uma questão de hábito. As pessoas precisam ter o hábito, né, de ter um antivírus, ter o hábito de não passar informação para qualquer tipo de pessoa, né, não clicar em qualquer link. E aí entra como a gente era antigamente, que as nossas mães falavam, né, pelo menos a minha mãe falava assim, tinha um homem do saco, né, que às vezes a pessoa te levava, mas a mamãe falava, olha, não fale com estranhos. E não falar com estranhos era não falar mesmo, é não chegar perto, não dar ideia. Não aceitar Porque bala, não aceitar dor. Nada. Você falar de bala, olha só como é que o mundo está tão... As pessoas estão ficando cada vez piores, né, em alguns aspectos. Antigamente, às vezes, as pessoas chegavam para você e te ofereciam uma bala, né? E aí, se você tivesse com seu pai dava uma analisada na pessoa e falava, não, beleza, pode pegar a bala. Recentemente, no Rio de Janeiro, eu não vou lembrar se foi nesse ano, no início desse ano, no final do ano passado, algumas crianças morreram envenenadas, olha aí, porque receberam balas de uma pessoa supostamente boa, né, estava distribuindo, deram balas envenenadas. Então, às vezes, a gente passa aqui no farol, né, você está parado, vem um cidadão com aquele saquinho de bala e bota no retrovisor. Tem muito isso no Rio, tem muito isso em São Paulo, aqui também estão criando vou chamar essa, né, motivação, o hábito, né, de fazer isso. Bom, aí meus filhos falam, papai, pai, eu falei, não, filho, a gente vai ajudar o rapaz, eu vou lá, dou o valor real ou dois, mas a bala eu não como, porque eu não sei o que ele fez com aquela bala, né? Aí você fala, você tá ficando cri-cri, eu falei, tem que ficar, eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar pela saúde dos meus. Então, eu não pego. Então, exatamente. Aí, como eu te falo, a segurança vai em vários aspectos, né? E aí você vai criando esses hábitos, às vezes você fica, como eu falo, cri-cri um pouco com isso, mas tem que ser. O mundo, às vezes, te obriga. Eu nunca pensei por esse mesmo lado que o seu, mas eu tenho o mesmo comportamento. Eu ajudo e não pego a bala, porque aí eu acho que eu estou ajudando mais, porque ele não está nem se desfazendo da mercadoria, entendeu? Eu penso assim. Porque eu também não pego porque eu quero, eu nem masco chiclete, por exemplo. Uma pastilha ou outra eu até gosto, mas eu não masco chiclete. Mas eu só estou comprando dele para ajudá-lo. Então eu prefiro logo ajudar e pronto, né? Se for. Mas é muito nisso. Eu não pego. Eu falei, mas eu também não pego. Justamente para não ficar com a bala dentro do carro. Eu não pego. É igual às vezes o rapaz vem com aquele. Para limpar um vidro, né? Às vezes o vidro tá limpo. Eu falei, não, cara, vamos fazer o seguinte: você quer o dinheiro? Eu pego ali 20 centavos, 50. Tá aqui, ó. Dou o dinheiro para ele segue a vida. E não precisa nem limpar o vidro, porque às vezes eles sujam mais do que limpam. Exatamente. Tá chegando aí o Bruno Laerte, a Thaís Raquel, o Leonan, Merijane. A Merijane é lá da CDL, tá? Da faculdade Olha CDL. Aí. Olha aí. Coisa boa. O Alexandre, tem bastante gente entrando, mas vamos que o papo aqui hoje está quente. Assim, na outra vez que a gente conversou, eu acho essa questão da segurança da informação fundamental. Na última vez que a gente conversou, eu relatei rapidamente alguns casos onde eu tive meu sistema hackeado, já contas de anúncios minhas nas redes sociais,
onde o Sim. prejuízo ia ser gigantesco. Graças a Deus foi minimizado e o Facebook repôs o valor. No caso, a Caixa Econômica Federal, uma vez a minha conta foi hackeada, também repuseram. E ontem chegou em casa alguns cartões de créditos, porque eu tive 2 cartões de crédito clonados recentemente. Tá? Recentemente eu tive 2 cartões de crédito clonados. Conversando com a moça no telefone, eu explicando Sim. que eu estava usando o cartão só no modo digital, ela fala, olha, às vezes o seu cartão foi clonado alguma vez que você usou o físico, e eles esperam um bom tempo para depois vir a utilizar, porque aí você vai estar mais relaxado, não vai perceber e não vai saber de onde que Isso. foi. Esses caras são tão inteligentes que eles, para você não identificar aonde que seu cartão foi clonado, eles esperam um tempo para poder usar, é isso? Na verdade, esse hábito, né, ele não é de hoje, né? Eles mantêm, tem alguns que são mais afoitos, né? Então são aqueles marinheiros de primeira viagem, então eles acabam Estão no começando no calor, crime. isso, no calor da emoção, querendo comprar a internet inteira, né? Mobiliar a casa toda, né? Remobiliar, e aí ele queima a largada e aí fica fácil você rastrear, até por causa da proximidade, né? Entre o período da última compra que você fez até quando ele começa a fazer. Mas o que a moça te explicou é realmente o que acontece. Aqueles que já têm uma certa experiência, eles deixam a coisa literalmente esfriar, para que você não possa lembrar ou a associação da última compra não bata, né, com aonde houve realmente a coleta da informação, né, daqueles seus dados. E muitos também, assim, tem um item que a gente vai conversar aqui, aí você já amarrar a fitinha aqui no dedo, que a gente falou da EasyJet, né? Então a EasyJet, o que aconteceu? Teve um vazamento de dados, vazou cartão de crédito. Então o que acontece? Aquela base de dados, o pessoal vende na Dark Web, distribui, faz de tudo. Aí o que o pessoal faz? Segura aquilo ali por um tempo, porque o material está quente, aí a polícia, a Interpol, a Polícia Federal daquele país, enfim, está batendo em cima, e as próprias operadoras, muita gente não sabe nem que houve o vazamento, ou nem lembra que usou a EasyJet, e o cartão está ali. Então, deixa um tempo, né, até que as pessoas não, né, os ladrões, vamos botar assim, usem aquela informação em benefício próprio, que aí você não consegue fazer associação da última compra com o evento que aconteceu agora, né, com o incidente da compra indevida. Vamos aproveitar aqui o seguinte, a EasyJet, ela mesmo relata, a EasyJet, para quem não sabe, é uma grande companhia aérea americana de baixo custo, né? Aquela low cost, low fare, aquele modelo onde ele tem um custo menor e você paga por serviços, tarifas mais baixas. E a EasyJet, ela mesmo relata que ela foi invadida, inclusive nos Estados Unidos, o padrão é muito assim, as empresas sendo meio, não é que são réus confessos, mas é a transparência, né? A questão do compliance, da transparência, da governança corporativa também. Eles relatam que eles tiveram o sistema deles invadidos, que foram expostos dados de 9 milhões de clientes, É isso aí. e que foram capturados, aí seria pouco, perante 9 milhões de clientes, 2.048 informações de cartões de crédito de clientes. E eles informam que eles conseguiram identificar e resolveram o problema. Ou seja, o buraco por onde foi invadido, eles conseguiram identificar e resolver. Eu queria que você explicasse um pouco esse caso. E você já comentou que o grande lance de você ter a segurança da informação, de ter um sistema robusto, inteligente, é para, obviamente, não ser invadido, mas quando você for invadido, você conseguir detectar por onde e impedir que a invasão se perpetue até te destruir, né? Isso, é isso aí, né? Como você mesmo falou, né? Foram 9 milhões de registros, eu estou até pegando aqui no detalhe, né? Do que eles colocam, né? De cartão de crédito, né? Foram 2.208 usuários que tiveram, né? Esses detalhes roubados. Vamos dizer assim, né? Daí 1%, né? 9 milhões, né? Mais ou menos, menos um pouquinho de 1%, né? Menos, 0,1. Menos de 1%. Pois é, menos de 1%.
é um Na número verdade, pequeno. daria dos 2.208, aí daria 0,02, vai, por cento. Então, assim, é um número pequeno, né? Mas quando você olha no todo, né, são 2.000 e poucos usuários, né, são 2.000 e poucos cartões de crédito que estão aí, que podendo ser usados, né, utilizados aí pelo crime para comprar. É interessante hoje, né, ainda mais, só fazendo um detalhe, nesse caso específico, tá? Apesar dela também atuar nos Estados Unidos, mas a falha de segurança ela aconteceu pela Inglaterra, tá? Na Europa. Copa. E aí lá tem a GDPR, né? Que é A Easy é uma empresa originariamente, você sabe dizer qual é a eu estou olhando nacionalidade? aqui na hora que você falou, mas eu acho que ela é inglesa, tá? É uma Tá. empresa inglesa, tá bom? E aí, E lá nos Estados Unidos, a maior desse negócio de low cost, no caso, é a JetBlue, que é até a dona da Azul aqui também. isso, que até brinco, né? É quase um ônibus, né? Você quase que vai em pé segurando ali na naquela barrinha ali do ônibus. Mas assim, eles, nesse caso, eles pela GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados deles lá, europeia, eles são obrigados, né, uma vez que esse incidente aí, no caso, eles não, eu tenho que pegar o detalhe aqui que eu não me lembro agora, mas eu acho que houve uma denúncia do vazamento, e aí eles afirmaram, né, eles confirmaram que houve, que para ele fica melhor, né, porque ele ficar negando que houve, é você negar o óbvio, né, porque o dado foi vazado. Então, olhando juridicamente, em vários aspectos, melhor que ele assuma o erro, dói menos, né, em vários aspectos para ele, e dali ele vai tomar algumas ações perante o órgão, né, que gere, né, que faz, como aqui no Brasil você tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, lá na Inglaterra você vai ter autoridade também, lá eles vão entender como isso aconteceu, e aí a partir daí a autoridade vai ver se multa ou não. Então é melhor que eles assumam, né, o problema e também já digam o que vão fazer, né, para que isso não aconteça. E como você mesmo falou, o importante hoje, né, dentre vários aspectos, é que você tenha capacidade, não só com base em pessoas, mas em software, mas também em processos, a capacidade de perceber, né, esse ataque. Uma vez você percebendo, você vai ter, fica muito mais fácil você trabalhar para conseguir ter o impedimento dele, para que ele não tenha a sua totalidade, né? Talvez você vai ter algumas vítimas, vamos botar, você vai ter alguns computadores, alguma coisa comprometida, mas olhando num todo, né, fazendo aqui uma analogia, né, entre 9 milhões, né, vamos botar que você tem 9 milhões de máquinas lá dentro, 2.000 sejam comprometidas, é um número pequeno. É muito né, pouco. em relação ao todo. Quando você olha isolado, o número, ele é grande, né, mas quando você olha no todo, é um número pequeno. Então, precisa ter essas ações, todas as empresas precisam. E o que você falou é engraçado também, porque assim, as empresas hoje, antigamente você tinha um tempo de 200 e poucos dias, alguns casos, dependendo do ano, né, você tem algumas estatísticas que eles mostram, que você chegava a ter quase 500 dias, 500 é muito tempo, mas os 300, botar um ano, até perceber que você tinha sido invadido. E esse número, ao longo dos anos, foi diminuindo significativamente, que hoje o tempo de percepção, tá? Eu não vou falar o número aqui muito exato, mas é em torno de 40 dias, 30 dias, as empresas já conseguem detectar que tem alguém navegando, né, indevidamente dentro da rede dela, que é um tempo muito grande ainda. Eu acho, Né? muito. Né? 40 dias dá para você fazer bastante coisa. O fato da pessoa estar navegando na sua rede ainda não quer dizer que ela conseguiu obter as informações que ela precisa, né? Então... Não. Mas o ruim é porque, assim, dependendo do nível de maturidade da empresa, né, esses 40 dias, né, como a gente fala no popular, ele vai nadar de braçada, ele vai chegar no objetivo. Exemplo, se a ideia era coletar informações, e-mail, dados críticos, ou dados, agora me faltou a palavra, secretos da empresa, né? Ele pode ser que ele consiga, né? O dado do CEO, banco de dados, como a gente vem de vez em quando aí, pregando o gancho, né? O Anonymous aí, ele disse que invadiu a delegacia lá dos Estados Unidos e daqui a pouco ele vai vazar os dados, né, de vários policiais que têm crimes, né, cometidos contra a população, excesso de força, né, agora me faltou o termo, né, mas quando ele excede na hora de
conversar com a pessoa, enfim, prender. Então, dependendo do tempo, você vê que, em tese, o acontecido foi, acho que sexta-feira, não foi o fato? Acho que foi quinta Não, ou sexta-feira. o episódio com o George Floyd, você disse? Isso. Eu acho que foi Eu tô quarta ou olhando. quinta. Já faz alguns dias. Pois é. Então, aí você vê que em vamos botar em 4 dias, né? Ou talvez menos, o pessoal conseguiu invadir a delegacia e conseguir informações é, que vão estar jogando, que vai botar em jogo, não que não deveria, né? Mas vai colocar aí a ficha de vários policiais que tiveram excessos durante a prisão de algumas pessoas, né? Que também Até foram porque são processos até que deveriam ser internos. públicos, né? Sim, Quando a pessoa é um servidor público, todas as ações dela são de interesse público. É óbvio que assim, existe a questão da exposição, né? O mundo hoje tá um pouco chato. Só para deixar claro, a EasyJet é de Luton, Reino Unido mesmo, só para confirmar a informação. sim. Nesse caso, por exemplo, a gente teve aqui alguns problemas que a gente não sabe se você de uma reunião ministerial que acabou sendo vazada por um integrante do Supremo, né? Ele mandou liberar o vídeo. Que eu acho Que estava classificado como secreto, que na verdade aquilo ali são informações estratégicas do país, né? Tanto é que ele falava até de outras estratégias com outros países, não, que aí o pessoal... acaba expondo também outros ministros. Se queria saber se foi falado da PF ou não foi falado da PF na reunião, deveriam liberar essa parte da se limitar àquilo, né? inteira, né? Isso, tinha que estar limitado àquele trecho, né, da reunião, e não a reunião como um todo. Mas também é do Mas eu interesse entendo. público, né? E cada um tira a conclusão que achar melhor, né? Sim, exatamente. É isso aí. Agora, no caso dos Oi. policiais lá, e que os Estados Unidos têm processos rígidos, às vezes, se você, lá nos Estados Unidos, a lei ela é cumprida, as pessoas têm que falar a verdade mesmo, que é aquela questão da Bíblia, né? Jura dizer a verdade e tal. E se o policial não lê os direitos, não age corretamente, ele inviabiliza todo o processo, né? Sim, é mais ou menos quando você tá. Eu tenho alguns colegas peritos aí na live, é igual quando a gente fala da cadeia de custódia, né? Então, se você, dentro do processo que você tem lá, busca e apreensão, né? O juiz mandou lá fazer busca e apreensão do computador. Então, no processo, na hora que eu chego lá na residência do cidadão, eu tenho todo um processo que a gente chama de cadeia de custódia, né? Que ele é baseado no Código Processual Penal lá, está escrito lá dentro, está escrito lá. E aí eu tenho que seguir várias regras. Então, às vezes, tem casos, né, que está lá a prova, está lá o vídeo do cidadão matando fulano e tal, mas se houve falha no processo da cadeia, o outro perito, junto com o outro advogado, ele consegue quebrar aquela prova. Né? Porque houve falha. Por quê? Porque ali no momento consegue derrubar, então aquela prova é anulada. Então, assim, volta-se a estaca zero, né? Dentro do processo. Então, assim, é um absurdo se não houver... isso, né? Assim, mas são ritos. Eu entendo que a justiça... Está dentro da legislação. Está dentro da legislação. Então, se eu quebrar, isso é muito... Eu vou dizer que é comum. Como te disse, às vezes na ânsia, né, de você... o policial, vamos pegar às vezes que está muito invulto, né? Às vezes na ânsia ali, o policial federal, na ânsia de pegar informação, né, pegar os dados da busca e apreensão, ele precisa registrar tudo. No nosso caso, quando a gente está falando de crimes informáticos, eu tenho que pegar lá, dizer o máximo de detalhe, tipo do HD, fabricante, número de série, tamanho dele, tira um hash de todas as informações que estão lá dentro, bota dentro do laudo também. Isso aí tem que seguir. Então, por todas as mãos que passar aquele HD, a pessoa tem que assinar na cadeia de custódia que ele pegou e que ele valida. Se em algum momento passou pela sua mão e você não registrou na cadeia de custódia, você pode ter contaminado a prova. Não sei se você lembra lá atrás que eu falei que existe o fruto da árvore envenenada, que é o quê? Eu sou um perito, né? Eu vou fazer uma perícia, estou usando o Windows pirata e para fazer a perícia.
Já perdi. Se o outro perito, junto com o advogado, descobrir que eu usei um Windows pirata, esquece, vai por terra tudo aquilo que eu fiz. Né? Porque eu cometi um crime, né, para descobrir outro. Então, esse rito, nós somos, né, como profissionais, peritos, advogados, somos obrigados a seguir. Porque se não seguir lá na frente, todo o esforço de uma equipe, tudo, vai por terra. E é tão bacana assim, as pessoas estão aqui acompanhando a live, a gente, vou usar um termo que os políticos adoram, a gente que é cidadão comum, a gente não faz ideia da dimensão que essa questão aí da segurança da informação toma, dos cuidados que tem que ter, dos ritos, dos processos, da qualidade do serviço de vocês e da quantidade de capacitação técnica que vocês precisam Sim. ter para executar tudo isso, né? É fantástico. Voltando aí ao caso do Anonymous. Eles estavam sumidos faz algum tempo, né? Um grupo de crackers, né? Estavam sumidos aí faz algum tempo, reapareceram bem em época que esse ano tem eleição lá nos Estados Unidos, que o Trump acusando Deus e o mundo, que a China tem interesse que ele não se reeleja. Isso, exatamente. Agora ele está falando dos antifatas, né? Do caso lá daquele outro grupo, e aí entra os anônimos. E é tudo isso junto e misturado mesmo, né? Mas assim, quão seguro é esse ambiente que esses grupos, teve o Wikileaks no passado, teve a história da Rússia interferir nas eleições americanas, e aí foi uma questão de estratégia, foi uma questão de fake news e outras formas, que inclusive aqui no Brasil está muito em voga também, estão fazendo a operação das fake news também. Sim, está bem alta. Vocês estão com bastante trabalho, né? Tem bastante. Até porque, assim, quando você pega esses grupos, né, como o Anonymous, né, eles trabalham o que a gente chama de hacktivismo, né? Então, até comentei da outra vez lá, ele tem uma causa, né? E aí ele luta, ele usa o conhecimento técnico que eles têm, né, para conseguir informações das mais diversas, né? Como pegou agora especificamente de uma polícia, né, escritório de polícia lá para pegar informação, mas ele também você falou do Trump, né, há uns dias atrás, estava o Trump, porque é muita informação, eu não vou lembrar direito, mas eles também tinham falado que ia expor algumas coisas do Trump, né, porque o Trump tinha falado algumas coisas, como você falou, e aí eles estavam com algumas coisas e botaram. Então eles sempre lançam um vídeo, eu estava até olhando aqui, o vídeo do Anonymous foi lançado dia 28, então, acho que foi quinta-feira. Então, o caso aconteceu durante a semana, né, do George, e dia 28 eles já estavam dizendo que já estavam com alguma coisa em mãos. Então, você vê a rapidez deles. Ou, na verdade, assim, né, eles já estavam lá dentro e só foram atrás daquilo que interessava naquele momento. Mas o Anonymous, ele é um grupo ativista. Só que, em paralelo a isso, a gente tem ações que são grupos que são políticos. Mas né? Então, esse grupo ativista, ele não pode ser bancado por alguém com viés político e aí ter dois interesses? Eles falam que eles só querem expor para mostrar o mundo como ele é, que seria a questão de hacktivismo, como você fala, quer dizer, são pessoas preocupadas com, vamos dizer, uma intenção positiva. Uma causa. Eles defendem uma causa lá e bate em cima. Mas podem estar trabalhando a favor de alguém que é questão política mesmo, ou corporações, etc. Pode. Assim, quando você já entra um pouco nesse item, né, você já tem um pouco aí de uma característica de um pessoal que é um pouco mercenário, né, vamos dizer assim, né? Ele sai de uma causa específica e entra para mercenário. Então, pagou, eu estou fazendo. Não é muito a característica deles, né? Eles são um grupo que lutam por uma causa. Então, é pelo bem da população, eles não aceitam muita coisa que os governos fazem, então é ativista, né? Só que eles usam os meios informáticos, né, a internet e tal, para trabalhar em cima disso. E outros são políticos, né? Que aí, vou dar um exemplo, você pega a própria NSA, pega um grupozinho ali e bota para atracar a China. A China também tem um grupo lá que é o APT, acho que é o PT28, se fala a memória, pega lá para atacar os Estados Unidos. Então, esse já tem um viés político. Nesse caso, quando você falou da Rússia, é político. Então, eles contratam, eles têm hackers, né, vamos dizer assim, né,
vou chamar de hackers éticos, né, que são hackers do governo, ele tem uma equipe lá de segurança, né, e mandam invadir ou ajudar na fabricação dessas informações. Mas existe um viés político. Então, a gente, dentro dessas categorias de hackers, né, existem vários. Então, você tem um ativismo, você tem um político, você tem um cara que é mercenário, né, e aí ele vai se desdobrando em algumas outras categorias, mas as principais são essas. Mas eu não acredito, né, fica um pouco difícil dizer porque você não está lá dentro, né, você não vive isso todos os dias, que haja um viés mercenário, tipo um patrocínio. No caso do Wikileaks, era visível, né, e além de ser político, né, ele queria, muitas das vezes, se você pegar até o próprio filme, a gente também não sabe até onde é verdade ou não, né, mas existia ali um momento que ele começou a chantagear, ele foi com viés ativista, com boas intenções, mas no meio do caminho a cabeça ela mudou e aí ele foi para um outros viés. Então, tanto é que no momento você via que ele estava até se chantageando alguns governos, né? Se não fizesse isso, ele publicava informação, estava usando como barganha para algumas coisas. Então, aí entra no ponto que você falou, alguém estava patrocinando, né? E ele estava indo com o barco conforme o patrocínio que tinha. Numa consultoria que você me deu, Ismael, você estava me dizendo que no Brasil, em 2019, houveram mais de... Eu vou falar um número que é menor. Você me falou um número bem maior, mas é mais de 20 bilhões de ataques a empresas. Isso. Assim, bilhões é um número muito grande, né? Porque eu imagino que tem robôs que ficam programando já esses ataques e eles ficam atacando sem parar até conseguir vazar, como aqueles robôs que mineram bitcoins. Dentro disso, tem essa... Queria que você explicasse, não sei se fala assim mesmo, ransomware. Queria que você explicasse isso, porque é um tipo de ataque e um ataque nessa linha mais mercenária, né? Eles entram numa empresa e depois eles pedem resgate das informações. É um tipo de um resgate, né? Eles sequestram informações suas e te cobram para te restabelecer tudo direitinho. Conta aí um pouco disso. Entra no viés de estelionato, né? O cara ali, ele vai lá, ele pega suas informações e tenta extorquir dinheiro de você de alguma forma, né? Como tem outros, né? Que às vezes ele clonou não, né? Pode ser o clone do celular, mas às vezes ele pode ter pego a seção do seu WhatsApp, como eu falei da outra vez, falou com alguém, pegou algumas informações sensíveis, sua foto, alguma coisa, e usa aquilo ali para tirar dinheiro de você, para te extorquir. No caso do ransomware, né, como é que ele funciona? Muito desses ataques, dessas invasões que acontecem pela empresa, o vetor de ataque, muitos deles, né, existem algumas estatísticas, e o maior vetor de ataque é o phishing. Como é o phishing? O phishing, isso. A pessoa recebe um e-mail, tá? O phishing é dividido em 3 categorias, só para não fugir muito. O phishing ele pode ser através de e-mail, pode ser através de SMS, ok? Ele manda um link malicioso, ou pode ser através de voz. Tá? Então, uma voz que ela consegue sintetizar a sua voz, e aí liga para alguém que é conhecido sua, sei lá, o seu gerente de banco, e aí manda fazer uma transferência, certo? Então tem esses 3 tipos, mas o mais comum, o maior efeito, é o phishing através de e-mail. Então, ele faz uma campanha, manda e-mail, essa pessoa recebe o e-mail, como está agora do Covid. Ele foi lá, recebeu o e-mail do Covid, clicou lá no link, ou clicou no aplicativo, esse aplicativo ele é malicioso, instala alguma coisa, e aí ele vai na internet, busca uma outra aplicação, que ela sai criptografando todo os seus dados do seu HD. Tá, só para entender uma coisa. Se eu receber o e-mail, mas não clicar, não acontece nada, é isso? Não necessariamente, tá? O que a gente sempre diz? É assim, ó, receber um e-mail, você não conhece o remetente e não conhece o assunto, não tem porquê você abrir. É igual alguém batendo na porta da sua casa. Você olhou no olho mágico. Você não sabe quem é,
Você pode, no máximo, perguntar, o que é fulano, com a porta fechada? Aí ele vai falar, tal coisa. Ah, tá bom, não te conheço, vou ficar aqui fechado. Mas, se você respondeu, você corre o risco do cara, sabe que tem gente em casa, vai tentar te ocupar de alguma forma. Mas a ideia é, não sabe quem foi que mandou e não desconhece o assunto, não abre. Não abre, porque às vezes só o fato de abrir, existe alguns scripts que vão rodar ali e vai conseguir pegar alguma informação sua, tá? Não são todos, mas clicou no link, baixou uma imagem, abriu uma imagem, você correu o risco. Aí o que ele faz? Ele criptografa todo o seu HD. Uma vez que ele criptografa, ele bota lá na sua área do desktop um textozinho dizendo que seus dados foram criptografados, tem um e-mail de contato e tem uma wallet, né, uma carteira em Bitcoin para você transferir o dinheiro para ele também em Bitcoin, né, porque aí você não consegue fazer o rastreamento, né. E aí ele vai te pedir, né, ele fala, esse número que você falou, que a gente conversou na semana, desculpa, na outra live, assim, eles tiveram mais ou menos, acho que foram teve alguns bilhões de ataque, certo? Depois eu vou pegar aqui o número exato para te passar, que eu tenho isso, mas foram alguns bilhões de ataques, mas aí é tentativas. Muitos deles estão automatizados, como você falou, mas sofreu esse volume. Efetivo, você cai um pouco, você vai para alguns milhões, certo? 20 milhões, 30 milhões de efetividade. Esse especificamente, mas 20 milhões eu digo assim, o estado aqui, só a Fortaleza, tem 3,7 milhões de pessoas. Então, em tese, é como se eu pegasse todo mundo de Fortaleza, né, contando do recém-nascido ao senhor, né, que está quase falecendo, todo mundo foi invadido, né? Então, Me parece que só desses ransomware em 2019 no Brasil houveram 2 milhões e meio. Foram 2 milhões e meio aqui no Brasil. Empresas pagaram, tá? Não é que pagaram empresa. Isso é valor, 2 milhões e meio de reais. Reais. 2 milhões e meio de reais de pagamentos de resgate das informações. Isso. Só no Brasil. Só no Brasil. Isso daí foi uma pesquisa que teve da Sophos, certo? Aí eu estou pegando aqui o dado. Ele diz o seguinte, ó, mais de 51% das organizações sofreram ataques de ransomware em 2017. E em comparação com 2017, que foi 54%, né? E foram... mais ou menos isso. Que ele bota lá em 2017 que teve um torno aí de 54%. Então, ele compara 2019 com o índice que teve há 2 anos atrás. Né? Mas se você for olhar, é uma quantia significativa. Aí quando você vai olhar quantas dessas empresas que pagaram, mas não receberam a chave de criptografia ou receberam a chave errada, é absurdo. E outro detalhe, quem me garante que esse cidadão não continua lá dentro da empresa? Porque ela já foi invadida. Né? Se ele está pedindo um resgate, é porque ele está tendo conhecimento, né, entre aspas, né, daquele ambiente. Então, é extremamente perigoso. Por isso, a prevenção. Né? Porque para você depois conseguir erradicar, né, aquele infrator de dentro do seu ambiente, requer muitas das vezes um esforço muito grande, em vários aspectos, financeiro e de pessoas. O Max Pascoal falou que foi top a dica que você deu do e-mail. Aproveitando que o Max gostou da dica, e a gente está falando desse ransom, sim, e agora com essa questão do home office, que tipo de dica que você pode dar para as pessoas para elas terem esse cuidado na sua rede, questão de antivírus, de firewall, de manutenção de software original, e que protocolos que a Wiser está adotando com os seus clientes, e que você possa até dizer que são os protocolos que devem ser feitos. Eu tenho falado muito, semana passada eu fiz umas lives falando sobre propaganda, sobre o meu negócio. Sim. Propaganda, comunicação, marketing. E eu fui dando algumas dicas e o que é o certo a se fazer. Por exemplo, eu costumo dizer que a relação ela começa com um bom briefing. Um bom briefing, eu tenho que chegar, entender quem é a sua empresa, como ela age,
como ela se comporta, o que ela vende, quem são os clientes dela, quem são os concorrentes, quem são o mercado. É um grande mapa do mercado, um mapa da empresa, onde eu faço muitas perguntas. Eu tenho que levantar, a chave da coisa é a informação. Eu tenho que levantar muita informação para depois trabalhar essa informação e adquirir o conhecimento e te ajudar a prosperar. Como é que funciona isso no negócio de vocês? Tipo, o que vocês podem fazer? Não é muito diferente, tá? A gente vai no mesmo viés, né? Então, para que a gente possa fazer um trabalho bem feito, nós fazemos o assessment, né? Então, é aquele levantamento de requisitos, né? Para entender como é que a empresa, qual é o momento que ela está, né? Para ir ajudar ela para onde ela deseja ir. Né? Muitas das vezes, né, as pessoas acham que a gente tem uma fórmula pronta. Ó, uma receitinha de bolo, é fazer isso, e não é. Existem as boas práticas, né? Para isso você tem algumas ISOs, né, que tem as boas práticas, tem o ITIL, né, que são uma biblioteca que te ajuda, tem COBIT, enfim, que te ajuda a dar uma nivelada, né, de como você agir, né, quais perguntas fazer e o que identificar para ajudar a empresa nessa jornada. Tá? Então, existem algumas boas práticas, por exemplo, você perguntou do home office, né? Aí eu vim dar uma bugada rápida aqui, que às vezes é muita informação, mas, exemplo, o NIST, né, que vamos botar assim, como se fosse o National, vamos pegar aqui, para não falar besteira. Quando você vai falando aí, eu vou dizendo quem está por aqui com a gente. Por favor. Robert Gondim, o Ale da Personal Travel, Thiago Bucos, Max eu já tinha falado, a Bia Matos, Andréa G. Santos, Cris Fontinelli, Léo Galdino. Pessoal, vamos lá. Aí a nossa live. Então vamos lá. É como se fosse um Inmetro, tá? Então, vamos botar assim. Então, a BNT, para ficar melhor, tá? Então, é o National Institute Brasileira de Normas Técnicas. Isso. Né? Então, tá lá. Então, você tem o National Institute of Standard and Technology, que é o NIST. Então, o que ele faz? Ele é dividido em várias vamos dizer assim, vários segmentos e a área de segurança, né, entre alguns outros, ele está ali dentro. Então, ele tem uma normativa, né, que é 800-171, que ela fala de quais são os passos, o que você tem que fazer para trabalhar no home office. Então, aí ele vem descrevendo, né, item a item para como você fazer. Tem só o nicho? Não, tem alguns outros que lhe ajudam nisso também, tá? Então, depois eu posso passar para você colocar no site, eu dou uma listada para você, legal, e aí você coloca isso, e aí coloca lá para eles entenderem como é que funciona. O importante é que, assim, você não dá para fazer sozinho, tá? Para isso, ele é um documento público, mas é importante você sempre estar auxiliado de um profissional, né? Seja uma empresa como a Wiser, mas sempre auxiliado de um profissional do segmento, para que você tenha êxito, né, na execução e na implantação daquilo que é solicitado. Mas, enfim, eu posso mandar para você e você distribui, link aí com o pessoal. Mas existe ali uma normativa que te diz passo a passo o que fazer. Na maioria das vezes, nós tentamos seguir isso. Mas aquilo ali é uma ideia. Por quê? Porque, às vezes, quando esse documento ele foi desenvolvido, ele acaba tendo uma visão muito do que acontece nos Estados Unidos, né? Qual é a realidade deles, né? Às vezes eles tentam ser mais abrangentes, mas acaba sendo uma realidade de um país de primeiro mundo, né? Uma outra realidade, né? Quando você traz aqui para o Brasil, a gente tenta colocar da melhor forma todos aqueles itens, né? O máximo possível. Mas muitas das vezes a gente não consegue por questão de recursos, né? Existem alguns investimentos da empresa e tal, mas ali ele te diz, o by the book, né? Colocando o que você deveria fazer para garantir a segurança no home office. Lembrando que cada caso, um caso, como você mesmo colocou, né? Não dá para você usar a mesma fórmula que você teve de sucesso com uma empresa para outra. Funciona para um, às vezes não funciona para outro. É isso. Mesmo sendo do mesmo segmento, eu vou pegar são as melhores práticas. Então, eu vejo aquilo que serve como baseline, aplico para todo mundo, mas com certeza vão exigir
ajustes para aquela realidade, mesmo sendo do mesmo segmento. Mas existem requisitos mínimos, assim, antivírus em todos os equipamentos. Sim, importante. É básico. É básico. Isso dentro de casa, isso no celular, é antivírus, é você habilitar o firewall que você tem no próprio Windows, né? O Windows ele tem um firewall que é pessoal ali, manter as atualizações dos sistemas operacionais sempre a mais atualizada. Vou contar um caso aqui que os colegas que são de segurança vão lembrar. Em 2017, em maio de 2017, nós tivemos um ataque de um ransomware que atacou mundialmente, né, que é chamado Anacry. Tá? Eu quero chorar. E muita gente chorou. Então, ele se espalhou com uma velocidade absurda. Né? Em poucos dias, tinha comprometido aí praticamente o globo inteiro. E grandes empresas, certo? Aí eu vou falar algumas que são internacionais e vazou mesmo. Então, você teve a Telefônica, você teve empresas, enfim, não vou lembrar de tudo, mas assim, a Telefônica foi que pegou mundialmente e se espalhou internamente. Né? Por causa de quê? De uma falha, de uma vulnerabilidade que existia num protocolo de comunicação, né, que é o SMB, e a Microsoft, acho que 3 dias antes, ou 3 meses antes, já havia lançado o patch que corrigia essa vulnerabilidade. E mesmo assim, o malware, né, não atualizou e se espalhou. Tá? Então, o que a gente coloca você precisa, né, ter uma política dentro da sua empresa de atualização. Isso não só do sistema operacional, mas também dos outros sistemas que você tem, do seu CRM. Né? É difícil? Precisa de gente? Precisa. Precisa de processo? Precisa. Mas, assim, se não houver esse esforço agora, lá na frente vai doer mais. Porque quanto custa o teu downtime? Você ficar parado. O Ivan Mello, inclusive, colocou um post essa semana, achei bem interessante. Ele falou assim, se você acha caro contratar um profissional de qualidade, você não sabe quanto te custa um profissional incompetente. É muito mais caro. Sim. É muito mais caro. Então, paralelo a isso, eu gostei dessa colocação dele, pessoal dele, eu achei interessante. E é real. Lógico que a gente imagina que todas as pessoas têm competência, mas existem competências e competências, existem dedicação e dedicação. Numa forma geral, eu posso afirmar que hoje, como todas as empresas precisam estar no ambiente digital, precisam estar conectadas com canais abertos para o mundo digital, até para ganhar escala, velocidade, entrega, agilidade. É obrigatório ou você ter um profissional de TI dentro da sua empresa, cuidando da sua rede constantemente, ou contratar uma empresa de tecnologia para te dar um suporte, boas práticas e até formar, não profissionais, mas formar pessoas dentro da sua empresa que possam solucionar pequenos problemas e trabalhar junto com vocês da Wiser, por exemplo? Boa pergunta. Na verdade, você pode ter os dois viés, certo? Você pode trabalhar nos dois. Você pode terceirizar 100% a sua TI e a sua área de segurança. Tem empresas que fazem isso. Vou pegar aqui. Eu, início de carreira, né, comecei, né, eu sou do Rio, mas estava morando em Brasília. Eu trabalhava no Ministério das Relações Exteriores. Então, a TI lá dentro, ela era terceirizada. Existia uma empresa terceira cuidando da TI lá dentro. Isso, Service Desk, segurança e tal. Então, todos nós éramos terceirizados. Nesse caso, vale a pena, né, esse viés por causa do momento que o governo tinha naquele momento. Em alguns cantos hoje, você vê que o governo tem gente trabalhando lá dentro, tem pessoa técnica trabalhando, mas assim, ele ainda terceiriza. O que precisa entender qual é o momento que a empresa vive, né, para que a gente possa ter ou a terceirização 100%, ou um trabalho a 4 mãos. Né? O que a gente aconselha é que se tenha um trabalho a 4 mãos. Por quê? Você não perde aquela pessoa que está lá dentro e olhando constantemente
o seu ambiente, certo? Trabalhando com a diretoria, é importante ter alguém lá dentro, porque ela vai respirar aquilo ali todo dia. Não quer dizer que o terceiro não possa fazer isso. Mas, às vezes, você não cai naquele ciclo vicioso, porque quando você está lá, você acaba se adaptando ao que você tem. Quando você está do lado de cá, você acaba tendo uma visão mais crítica, né? Porque você está fora do ambiente, então você consegue, junto com a visão de quem está lá dentro, ir fazendo esse balanço. Mas falando aqui do nosso caso, nós podemos... E também as pessoas fora, às vezes, estão sempre correndo atrás das melhores práticas, de mais capacitação. Porque quando você tem uma agência de propaganda dentro da empresa e uma fora. Aquela dentro só respira aquele ambiente, a fora respira aquele e outros. Então, ela consegue ter mais... você tem... Exato, né? Você consegue ter uma visão mais holística. Por quê? Porque você está vendo o todo, né? Então, é seu cliente, pegando o seu caso, é seu cliente da área de viagens, é seu cliente turismo, é seu cliente imobiliária, tal. Então, você consegue ter uma visão holística. E, às vezes, o que está acontecendo em você pode você pode pegar aquela experiência para usar no outro segmento. E quando você mesmo falou, você está dentro da empresa, você acaba fechando aquele teu leque, porque você está respirando o que a empresa tem que fazer. E quando você está de fora, você tem uma visão melhor. Então, eu acho que esse trabalho a quatro mãos, né, é bem melhor, né, porque você consegue ter uma dinâmica muito boa. Tanto é... Oi? Não, é porque é dentro disso. O Alexandre está perguntando aqui, terceirizando, a empresa não ficará vulnerável à empresa contratada? Já não, é dentro disso. Não fica vulnerável, né? Na verdade, você perde, né, algumas situações, é aquela tua equipe metendo a mão na massa, você acaba ficando à mercê. Vamos dar um exemplo, né? Quando você vai comprar, você vai fazendo propaganda do McDonald's, quando você vai lá, você passa no drive-thru, você tem todo o controle do processo. Você vai pedir o sanduíche certo, né, na porção certa, tudo certo. Quando você terceiriza, você tem um risco ali, como aconteceu comigo ontem, eu pedi uma coisa, o cara me trouxe o refrigerante errado. Eu tinha pedido um outro. Aí eu tive que ligar para o cara voltar. Então você precisa mitigar esses riscos, né, que você tem ali do processo e ver o quão vale a pena, né? O quão arriscado é, o que dói mais ali. E aí, lembrando, o risco eu assumo, né? Eu mitigo, eu assumo, eu terceirizo. Como a gente está falando de terceirizar, eu vou pegar o último item. Só que eu preciso mitigar isso. Então, não necessariamente que você terceirizando, você aumenta a vulnerabilidade. Lembrando que, às vezes, aquela empresa tem muito mais habilidade, mais conhecimento, mais gente preparada do que você, porque você investir em capacitação de profissional, ter um profissional, como você falou, de qualidade, é caro. E, às vezes, você não tem e você pode grana para aquilo. E amanhã ele ir para outra empresa, né? É isso aí. Então, por isso que eu falo que você não tem esse custo, pelo menos. Você contrata... Não tem. Por isso que eu falo, precisa mitigar, né, todo o processo, olhando de fim a fim, porque dizer que terceiro é melhor ou terceiro não é melhor é muito arriscado, porque eu estou tendo uma visão muito... se eu gosto de terceirização ou não. Como às vezes a gente fala, o que é melhor, meu data center na minha empresa, né, ou data center na nuvem? Aí eu vou dizer para você, eu tenho colegas, né, falo brincando, mas acaba sendo uma verdade, que ele vai todo dia lá no data center, no CPD, né, como a gente fala os mais velhos, vai lá, dá bom dia para o servidor, abraça o hack, né, vê como é que ele vai lá, igual o pessoal faz com planta, ele vai lá e faz com os servidores dele. Por quê? Porque ele tem controle, ele está vendo, ele está pegando. Quando você vai para a nuvem, é aquela coisa, é aquele namoro virtual. Você não sabe quem é, você não sabe onde está, você não pode visitar, você não pode fazer nada. Você tem que acreditar naquilo, né? Então, oi. Não, acabou nosso tempo, cara. A nossa conversa ela flui de tal maneira, Ismael, que acabou. Já acabou? Falar uma coisa. Hoje é a 36ª live, né? Completamos o Double High. Eu vou contratar. Eu estou com a central de marketing, a gente está lançando isso para o mercado. Já estou te afirmando, eu vou entrar em contato com você agora, amanhã, para a gente sentar. A Hadash vai ser cliente da Wiser. Já estou te avisando isso de... Olha aí.
Então é um conselho que eu dou para as pessoas: cuidem da sua segurança digital. Acabou nosso tempo. Cara, foi rápido mesmo, viu? Ó, nem Vai vi. ligar agora, viu? Obrigado. E vamos voltar a falar, vamos voltar. Tá bom, gente. Fica pra